Olá, amigos da filosofia, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Caio Souto. Eu vou conversar hoje com a professora Filipa Carneiro Silveira, que é da Universidade Federal de Uberlândia. E eu queria começar perguntando para ela sobre o seguinte: a gente está vivendo uma situação que não é só no Brasil, mas em vários países, em alguns mais, outros menos, né? Mas de ataques à academia, né? Ao conhecimento acadêmico e a filosofia e as humanidades acabam sofrendo mais até com isso, né? Porque muitas vezes os resultados, né, para a sociedade são mais lentos, mais demorados. E eu queria saber dela, para começar a conversa, né, o que que ela pensa sobre isso, né, sobre a importância da filosofia no cenário político, no contexto atual que a gente vive, no Brasil e no mundo. Bom dia, Felipe, tudo bom? Bom dia, Caio. Tudo bem? Tudo na medida do possível correndo por aqui, né? Obrigada por ter me convidado para fazer a entrevista. Enfim, estamos todas e todos pensando nisso, né? A filosofia ela tem essa ambiguidade que é de colocar questões e poder colocar questões que envolvem uma série de áreas, que envolve o que a gente faz no cotidiano e que muitas vezes também envolve problemas clássicos e a gente demora um tempo, né, para conseguir assimilar as questões, fazer um bom juízo, uma boa representação que seja do que está ocorrendo, né? E eu acho que a gente está enfrentando isso agora de maneira muito na pele, porque a gente vive essa situação de pandemia, que é uma coisa que, né, como coisas do tipo não avisam quando vão vir, e é uma coisa que nos ocorre de surpresa, e a gente tem que rapidamente se adaptar. E a filosofia é uma coisa que não rapidamente se adapta a nada, né? Ela precisa do tempo da reflexão. Então, eu acho que essa ambiguidade, de alguma forma, ela aparece nas nossas formações também. Assim, pensando agora, para além do contexto que a gente está vivendo agora, o que a filosofia representa como formação, né? Ela vai envolvendo uma série de estágios, de processos, em que a gente se envolve com a academia, em que a gente faz laços, em que a gente consolida pesquisas. Mas eu tenho notado, sobretudo nesses últimos anos, eu estou trabalhando no Instituto de Filosofia da UFO faz 4 anos, e quanto mais eu atuo como professora, mais eu me dou conta de que a gente tem de enfrentar, como professor de filosofia não só, mas na universidade em geral, uma forma de lida com a comunidade fora da universidade que a gente teve mau jeito de lidar durante muito tempo. Né? A gente sabe que a universidade ela tem sua estrutura mais elitista mesmo, a formação da universidade, a criação da universidade, o surgimento da universidade mostra isso, mas esse modelo parece que ele não se sustenta mais tanto, né? E não só não se sustenta, como talvez ele não seja a melhor coisa que nós, o melhor uso que nós podemos fazer, que nós possamos fazer da universidade, né? Então, assim, eu tendo a pensar que a filosofia, em suas pesquisas, por mais que elas sejam pesquisas, que na nossa área são pesquisas mais eruditas, ou são pesquisas que envolvem questões mais difíceis de dizer interesse, de dizer respeito ao interesse mais imediato da sociedade. Não é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que atender a um anseio, né? É muito mais uma questão de estar vinculado, né? Eu penso isso de uma forma, sobretudo nessa questão da pandemia agora, de uma forma como o Husserl nos convida a pensar na crise das ciências, né? Que é justamente uma incompatibilidade entre o avanço tecnológico das ciências e uma reapropriação disso por parte da subjetividade, né? Eu acho que, de forma semelhante, a gente pode pensar o trabalho que a gente faz na universidade, que é bom que seja feito como a gente faz, em sentido aprofundado, em sentido erudito, em sentido formador, sem perder de vista, no entanto, que a gente está numa sociedade que tem suas demandas, nas quais nós estamos inseridos como professores ou não, né? E que é interessante que isso chegue para as nossas pesquisas e para o modo de concebê-las, pelo menos. Inicialmente seria isso que eu te diria a esse respeito. Certo. E eu sei que você tem uma dupla formação, né, em filosofia e também em ciências sociais. E muita gente acaba confundindo, né, quem não é da área, como tudo ciências humanas, né? E eu queria te perguntar assim, como que você, por que essa opção, né, de vir das ciências sociais e adentrar na filosofia? Porque me parece que foi esse o caminho, né, da sua trajetória. Sim.
Tem bastante a ver com o que eu acabei de falar, inclusive. Minha formação inicial é em Ciências Sociais, na Universidade Federal do Ceará. E lá eu tive a oportunidade de pesquisar várias coisas, assim, de pesquisar inicialmente várias coisas, e sempre me inclinei um pouco mais para a área da antropologia, da etnologia, da antropologia cultural, né, que era um dos ramos da formação em ciências sociais ali. Mas aí eu percebi com o tempo que eu tinha uma habilidade maior, um ímpeto maior de trabalhar com a parte conceitual da coisa, né? Eu gostava mesmo de pensar em que sentido a gente poderia trabalhar os fundamentos científicos ou a crítica filosófica dos fundamentos científicos, uma espécie de crítica às ciências humanas. Isso desde o início foi se formando para mim, né? Então eu já fui trabalhando esse aprendizado na área das ciências sociais com uma espécie de perspectiva filosófica a respeito, né? E então no mestrado eu já segui para esse caminho, apesar de ter mudado muito no percurso, a gente vai também se adequando um pouco às condições que as instituições oferecem para a gente, né? Então, eu acabei destoando bastante do que inicialmente eu tinha como proposta para me formar no mestrado, mas eu percebo que uma coisa ficou, se manteve, né? Um questionamento que era comum, que é justamente em torno dessa coisa do que é humano, do que é o diferente com relação ao humano, das relações entre o ser humano e o que ele produz em termos de linguagem, em termos de cultura. Então, isso acabou se revelando tanto na minha pesquisa de mestrado, que foi sobre Heidegger, a questão da linguagem no Heidegger, Dasein, a linguagem, enfim. E depois eu acabei fazendo um outro mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado Erasmus Mundus, que foi, assim, uma abertura de horizontes talvez até maior do que eu tivesse maturidade para ter ali, né? Foi uma experiência bem marcante, bem interessante nesse sentido de diversidade, de cultura e de ampliamento de horizontes, né? Para quem não sabe o que é, né? Se você puder falar que o Erasmus Mundus é um programa de intercâmbio, comentar um pouco como é que funciona. Isso. O Erasmus Mundus Eurofilosofia é um programa de mobilidade, né, europeu, cuja proposta é justamente fazer esse intercâmbio filosófico e cultural. E eu participei da primeira turma, né? Então, assim, também isso fez com que a experiência fosse bastante impactante, porque o projeto estava se fazendo ali, né? Foi em 2007 que eu entrei lá. Então, de lá para cá já mudou muita coisa, né? Eu sei que o que continua caracterizando bastante é esse envolvimento de várias universidades europeias que fazem, então, esse intercâmbio de estudantes, tanto europeus como não europeus, né? E a ideia é justamente isso, é trocar pesquisas, né? É ter uma interlocução interessante ali, é ver como é que o pessoal trabalha com a filosofia, pelo menos foi essa a visão que eu tive do programa. O que se compreende por filosofia em diferentes partes do mundo. Você acaba se dando um pouco conta disso, né? E mais especificamente as linhas são filosofia francesa e alemã, e fenomenologia, né? Filosofia clássica também, enfim. São várias as áreas que na minha época eram trabalhadas. Eu não sei como é que está isso hoje em dia, mas muitas pessoas com quem eu convivi naquela época ainda estão fazendo parte desse programa. Uhum. Enfim, não, aí depois disso eu fiz o doutorado lá em São Carlos, né, na UFSCar, que foi, em todo esse percurso, se manteve um pouco essa coisa de uma busca por esse aspecto antropológico da filosofia e uma espécie de crítica a essa compreensão antropológica ou antropologística, digamos assim, da filosofia, né? E mais ou menos nesse tema mais geral é que eu acabei desenvolvendo as minhas pesquisas até o doutorado. Uhum. E queria te perguntar uma outra coisa agora sobre que eu sei que você estudou Foucault, né, no doutorado. E até uma coisa curiosa aí, de um dia para cá surgiu aí nas redes sociais uma lista, né, uma brincadeira dos filósofos, né, não sei se você viu circular, deve ter visto. Aí era para colocar lá quem é o filósofo que gosta, quem não gosta. O Foucault está quase em todas as listas, né? Às vezes no que gosta, às vezes no que não gosta, às vezes no que é super valorizado. É um dos filósofos que, né, muita gente conhece e em outras áreas também, né? Não só na Sim. filosofia. É um filósofo que circula muito, né? Um dos que mais circulam da filosofia contemporânea, né? E ele falou muita coisa sobre o problema da doença, né? Das epidemias, falou sobre
medicina social, sobre política sanitária, a relação disso até com a economia. Como é que você vê isso para a gente pensar o presente, pensar a atualidade, né? Que também são coisas que ele sempre convocava a pensar. Sim. Nossa, tem muita coisa na minha cabeça no momento, justamente em torno do que você perguntou, né? Tem algumas coisas que eu já vinha desenvolvendo como pesquisa nesse sentido. Eu sinto assim que uma vez, e até é algo que diz respeito à nossa formação também. A gente é formado para trabalhar com os conceitos e para fazer isso de maneira fundamentada, né? Então a gente produz trabalhos que sejam bem coerentes com o autor e bem condizentes com a filosofia que ele nos legou, né? E a gente começa a ver que a gente acabou não fazendo tanto uso disso. E no caso do Foucault, por conta dessa peculiaridade que você mesmo destacou, pelo fato de ele ser mais, ele penetrar essas outras áreas e de ele ter tanto a dizer sobre nós, enquanto história, enquanto política, enquanto ética, não só no sentido da história, da filosofia, que também ele tem uma série de contribuições nesse sentido, ele acaba permitindo que a gente faça uso dele, como ele mesmo falou, né, como de uma caixa de ferramentas, né? E nesse sentido, a situação que a gente está vivendo permite muito esse tipo de análise. A partir do Foucault, a questão do biopoder, a questão da própria doença, daquilo que ele, até num certo diálogo com Canguilham, compreendeu sobre a vida, sobre a normalização antropológica e a doença, né? Mas também uma série de coisas que a gente pode fazer a partir dele e até com uma certa e depois dele, né? E o que mais a gente pode, a partir dessas ferramentas, fazer e pensar para compreender o que a gente está vivendo, que é uma coisa que coloca desafios, que, como eu te falei, a filosofia ela sempre vem depois, ela vem tarde, mas o movimento de reflexão ele começa agora, né? Ele vai tateando até chegar a alguma coisa mais consolidada. Eu penso que a gente vai ter que lidar com muita implicação ética e política dessa questão da doença, que ela é muito própria do nosso momento, né? Então, a gente já vinha falando, já se vinha falando nisso, já havia pesquisas em desenvolvimento sobre uma espécie de isolamento social provocado, favorecido, digamos assim, pelas redes sociais, pelo fato de nós podermos nos comunicar por meio digital. E agora nós estamos vivendo uma situação em que isso foi intensificado, porque a gente é convidado a estabelecer esse tipo de laço por oposição a uma convivência física, como forma de preservar a vida em sentido fisiológico. Então, isso é uma coisa muito impactante, é uma coisa que os aspectos éticos, políticos disso, eles ultrapassam em muito o que o Foucault compreendeu como biopoder, eu acho. Eu acho que lança novos desafios para a gente. Certo. Você deve ter visto também circular os textos do Agamben, né, falando sobre isso ultimamente. Ele tem sido muito criticado também por isso. Eu tenho uma opinião que isso se deve também ao fato de que um intelectual da importância dele, com um nome tão forte, ele está sempre sendo convocado a ter de dar respostas para tudo que acontece e acaba que ele escreve uma coisa em fevereiro, a Europa em fevereiro era uma coisa, em março já é outra, agora a gente está em abril e daqui a pouco ninguém sabe o que vai acontecer. Não sei se você tem essa sensação também, no caso específico do Agamben. Sim, é uma coisa muito complicada, porque ao mesmo tempo em que se espera uma resposta ao sabor do acontecimento, dos eventos, eu entendo que ele queira se manifestar a esse respeito já imediatamente, é o que se espera de alguém cuja voz é esperada, né? A gente quer ouvir alguma coisa do que esses intelectuais, do que esses filósofos estão pensando no momento, mas por outro lado, como a filosofia tem essa peculiaridade, mais uma vez, de haver o tempo da sedimentação do que de fato havia ali de genuíno quanto à reflexão sobre o que se estava vivendo naquele tempo, que é o que vai fazer com que no futuro a gente considere isso um clássico ou não, né? Mas assim, não se pode esperar da prática filosófica de um filósofo que ele só escreva pensando em termos de dizer algo de profundamente consolidado sobre o que está acontecendo naquele momento, né? Então, assim, por um lado eu penso isso. Por outro, eu não aprofundei muito minha leitura no que o Agamben vem colocando, mas até onde eu sei, ele tem criticado de maneira muito, talvez até perigosa, essa coisa do isolamento social, né, dos lockdowns, enfim, porque exatamente essa a implicação ético-política que eu estava te falando, que era mais preocupante, mais gritante que eu vejo no momento, né? Porque se por um lado a gente não quer
fazer dessa vida que nós estamos, dessa sobrevivência, né, que nós, em nome da qual nós estamos nos trancando em casa, nós, sei lá, você vai a um supermercado de máscara e tal, você evita até olhar para a pessoa. Tipo, eu estive recentemente no supermercado com máscara e eu notei que teve uma moça que ela me viu e ela se afastou, tipo assim, nossa, ela tá de máscara, naquela coisa, vai que essa pessoa tá doente, enfim, né? Então, assim, que vida é essa que a gente quer, de fato, né? Preservar. Se essa vida que a gente preserva, ela não tem espaço para lida com a alteridade, com o acolhimento do outro, enfim. Como pensar o acolhimento em termos de isolamento social? Quando eu falo acolhimento, eu falo de abertura para a alteridade, né? Então, assim, agora também não tem como a gente pensar em acolhimento da alteridade, né? Em saída de si e essa coisa de envolver o outro em comunidade, se o que está em risco é a nossa existência biológica, fisiológica. Né? Parece que tem um limite aí. E isso é uma questão filosófica muito marcante, me parece. Né? Tipo, qual é o limite do que é uma vida humana? Aquilo que sobrevive e o que mais caracteriza essa noção de vida, né? Marcado por essa conversa que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, em que a gente está tentando manter uma forma de interlocução à distância, né? Mas nós temos um histórico, nós estudamos na mesma universidade, no mesmo programa, enfim, então como é manter isso digitalmente? Isso não é uma forma de isolamento, nós não estamos isolados. Uhum. Eu acho que isso diz muito. Uhum. Certo. E, bom, queria fazer mais uma pergunta para você que eu costumo fazer para as mulheres que eu entrevisto, que é sobre essa questão feminina na filosofia, né? Porque é uma questão recente nessa história da filosofia. A gente tem poucas filósofas que são consolidadas na tradição do pensamento filosófico, né? Embora elas existam, elas só não têm a mesma recepção, né, de comentário e tudo mais. E você percebe que isso tem mudado ou é só uma coisa que ainda, claro, ainda tem muito para a gente chegar nesse equilíbrio maior, né, de gênero na academia e depois, quiçá, entre as filósofas também consolidadas, né, que são pouquíssimas, né? Queria saber o que você pensa disso. Bom, essa é uma pergunta muito importante, muito significativa para mim nesse momento, né? Eu faço parte desse grupo de mulheres que se formou numa academia profundamente marcada por uma estrutura patriarcal, heteronormativa, machista, enfim, né? E a gente, apesar de já ter se dado conta disso em algum momento, quando eu falo a gente, estou falando desse grupo de mulheres que numa condição de vida bastante privilegiada, teve acesso à boa educação desde o início, né, e que conseguiu conquistar um espaço dentro da universidade e que conseguiu esse espaço, sobretudo, seguindo uma série de rubricas, uma série de procedimentos, uma série de critérios que eram necessários ao reconhecimento dessa formação consolidada, dessa formação acadêmica reconhecida institucional, digamos assim, né? Então, especificamente no âmbito da filosofia, o que caracteriza essa formação é a obediência a essa repetição, ainda que em termos de problematização, do pensamento de filósofos, sobretudo homens, né? Que a gente sempre tentou trabalhar no sentido da argumentação conceitual, do pensamento, enfim, e que filosoficamente falando, isso aponta para uma série de elementos com os quais a gente pode trabalhar, inclusive para fazer a crítica disso. Isso é uma coisa que eu costumo trazer muito para os meus alunos, para as minhas alunas, né? Tipo, não adianta a gente pensar uma forma de romper com isso que não passe por isso. É como a gente pensar em formas de pensamento descolonizador sem entender o que é o pensamento colonizado que nos formou, né? Colonizador, digamos assim, né? Usando esses termos que são bem contemporâneos para explicar essa condição. A nossa condição de formação, a nossa condição de formação filosófica, a nossa condição de formação sobre o pensamento brasileiro, enfim. Então, eu tenho vivido isso de maneira muito intensa recentemente, eu estou enfrentando isso agora. Então, assim, eu vivi nos últimos anos a constatação de que, enquanto antigamente, para mim, o feminismo era uma coisa com a qual eu poderia me envolver ou não, uma forma além, né, de pesquisa ou de prática política ou de prática filosófica, eu me dei conta de como isso não era uma opção. Né? Tipo assim, eu não escolho ser feminista ou não. Eu, enquanto mulher, sou feminista, né? Então, assim, se por feminismo nós entendemos, né, uma prática reflexiva de crítica às condições que nos são impostas e que são injustas, né, que não apontam para uma igualdade de direitos e
quando a gente fala igualdade de direitos, é até pequeno aquilo a que eu estou me referindo. Envolve essa estrutura mais complexa, inclusive no caso da universidade, que é o que me marca mais singularmente, né? Então, eu tenho tentado trabalhar com coisas que até o pensamento do Foucault, nesse caso, favorece bastante, que são questões de gênero, muito bem, como é que se diz? Para a qual ele deixou muitas ferramentas, sobretudo na história da sexualidade, né? Então, esse estudo de gênero, ele tem feito parte das minhas pesquisas, sim, das minhas aulas também, né? E além disso, algumas coisas, inclusive eu tenho feito das minhas pesquisas mais ou menos isso. Com o Foucault, para onde que a gente pode ir? Do Foucault e além, né? Alguma coisa assim. Em que sentido a gente pode pensar uma relação das coisas produzidas pelo Foucault naquilo que se chama de estudos culturais, né? Ou disso que são práticas filosóficas e sociológicas, ou antropológicas, etnológicas, né? De crítica a esse pensamento colonial, colonizado, enfim, né? O que seriam formas de pensar uma prática filosófica que coloca em questão problemas raciais, por exemplo, né? Então, recentemente eu tenho colocado nas minhas pesquisas e nas minhas aulas, bom, tinha colocado e agora está tudo suspenso por enquanto, né? Um trabalho com uma análise do trabalho da Sueli Carneiro, que é uma militante, que pesquisa, que usa o Foucault como ferramenta para pensar questões raciais no Brasil, né? E isso é uma coisa muito não é uma opção. Eu tenho visto cada vez mais, de tudo aquilo que eu pesquiso, uma dessas coisas é uma opção trabalhar com isso. É como se isso se colocasse para mim como uma questão prática muito, muito importante, muito fundamental, que a minha formação me deixou um pouco cega para isso. E uma cegueira que me foi colocada até como condição, de alguma forma, né? Eu via isso, mas eu percebia, assim, que o que era esperado de mim era que a minha formação ela fosse um pouco mais ortodoxa, mais catedrática, digamos assim, né? E a chance que aparece para mim agora é justamente a de fazer uso disso que me formou e que eu insisto muito com os meus alunos, minhas alunas, né? Que a gente não pode pular essa parte, né? Então eu recebo muitas, você imagina, quem trabalha, você também deve trabalhar com orientandas que chegam assim, olha, mas o que eu quero é fazer uma crítica da rede social, enfim, como é que eu faço? Eu quero fazer um TCC sobre isso. Olha, você já conseguiu explicar o que é o conceito? Né? Não pode pular etapa, né? Tipo assim, como conciliar essa parte que é o ímpeto da pesquisa, que muitas vezes, para nós, eu não sei se essa é a sua experiência, ele foi tolhido em nome de uma formação mais fechada na reprodução dos argumentos, com rigor, dos textos, enfim, e sem perder esse aspecto também que é o despertar para a pesquisa que se dá nesse sentido social. Talvez, para mim, isso tenha sido mais marcante pelo fato de ter essa formação no caso das ciências sociais, né? Então, a relação entre essas duas coisas me parece muito importante. Nem perder de um lado, né, a parte rigorosa e argumentativa dos textos, dos conceitos, enfim, e por outro lado, não tolher as pessoas que estão querendo fazer pesquisa hoje em dia na universidade de todas essas questões que afloram de maneira tão marcante. Não sei se isso te responde o que sempre tinha me perguntado. Sim, responde sim. E você perguntou sobre, no meu caso, eu percebo que a gente tem uma condição de deficiência de formação filosófica e científica também, mas filosófica principalmente no Brasil, que a gente conseguiu nos últimos anos que isso melhorasse, assim, um pouco mais para trás. E aí agora piorou de novo, né? Então a gente vai sentir o efeito disso, na minha opinião, daqui mais um tempo, porque a gente está, a nossa geração viveu o momento em que teve uma valorização um pouco maior, né, do estudo, né, da pesquisa, permitiu, né, que pesquisadores tivessem bolsa, saíssem do país. Essa experiência que você falou de sair do país é muito importante, né? E eu percebo que os meus alunos, eles tiveram pouca filosofia no ensino médio e estão sendo formados para dar aula no ensino médio. E tomara que tenha a disciplina para eles poderem trabalhar com isso, né? E a gente tem que lutar muito para continuar tendo no ensino médio, porque, na minha opinião, isso é fundamental. Deixa eu só complementar uma coisa que você colocou na pergunta e eu acabei não mencionando, né? Que é sobre esses ataques que não só a filosofia, mas especialmente as ciências humanas, né? Mas as ciências em geral,
então vem sofrendo por conta de isso que a gente não consegue nem nomear direito, que é uma ascensão a um pensamento que eu não diria nem de direita ou de extrema direita, é o termo que a gente usa para se referir a isso. É a ascensão de uma prática, de um pensamento que são negadores do outro, né? É uma coisa que é marcada pelo ódio, é uma coisa muito forte. Eu vejo que eu tendo a pensar que isso não é uma coisa nova, mas que o modo como a gente distribui informação mostrou para nós que isso é uma coisa mais presente entre nós do que a gente imaginava, né? A gente vê também de que forma isso que para nós se consolidou justamente como um país e uma cultura de educação que torna possível uma série que amplia o acesso à educação e torna possível a emancipação por meio da educação. Não foi uma coisa que interessou a todos, não foi uma coisa que agradou a todos, né? Então existe uma parcela de nós que rejeita mesmo o conhecimento em favor de uma ode à ignorância. Nós estamos vivendo isso, nós estamos com isso no governo atualmente, né? E isso para nós é uma coisa muito assustadora, porque a gente não imaginava enfrentar isso de maneira alguma. A gente sempre teve muito acostumado àquela polarização básica e suave entre uma orientação mais dita progressista, de esquerda, e um outro lado mais democracia social, enfim, uma coisa mais um neoliberalismo que dá para sustentar mais ou menos as coisas. Enfim, a gente estava acostumado com isso, a gente não estava preparado para lidar com uma cultura de recusa à educação e à formação, de uma valorização da ignorância pela ignorância, como uma forma até de prática política. Eu vejo isso, assim. Então, assim, não é que a gente tenha nessas pessoas a ausência de uma prática política, ela é uma prática política ofensiva, é uma prática política que tem se usado o termo, né, fascista, né, no sentido de negar a existência, tudo que não sou eu, tudo que não reproduz os meus valores, eu simplesmente nego e aniquilo, né? Isso é assustador e isso é aquilo com que a gente tem de lidar para enfrentar um governo que, em grande parte, defende justamente isso, apoiado por uma parcela grande da nossa população. Uma parcela grande. Isso assusta muito. Isso coloca um desafio muito grande para a gente. Sim, com certeza. Bom, Filipa, foi muito bom conversar com você, revê-la, saber que você está aí exercendo a docência, né, a profissão, embora com as atividades suspensas, né, mas o pensamento é bastante vigoroso, é sempre bom conversar com você. Se você quiser falar mais alguma coisa, você falou desse seu projeto, né, de feminismo, é isso? E se você quiser falar de mais algum projeto, divulgar algum trabalho, alguma coisa que você tem feito e dizer mais alguma palavra para encerrar a conversa. Tá. Na verdade, todos isso que eu estou te colocando são coisas nas quais eu estou trabalhando agora. O que tem saído mais recente de publicação minha ou de trabalho que eu venho fazendo com os alunos está tudo meio que ainda vinculado a essa coisa de uma formação em Foucault, mas está transitando para esse momento em que eu pretendo produzir a esse respeito. Eu estou abrindo áreas de pesquisa, é assim que eu me sinto, né? Tem um projeto de pesquisa no Instituto que é o de abrir várias vertentes de pensamento ao mesmo tempo, né? Que envolva essa questão da vida, que envolva a questão do gênero, a questão do feminismo, né? Que envolva a questão dos usos possíveis do pensamento do Foucault na aplicação dessa prática crítica, enfim. Então, são frutos que eu pretendo colher a partir desse ano, né? E que a gente continua fazendo, sim. Eu queria deixar essa mensagem, se eu pudesse deixar uma, era isso, né? A gente está suspendendo atividades agora por uma questão de preocupação com o outro. A gente sabe que a gente tem um sistema de saúde que não vai ter condição de atender todas as pessoas se a gente fizer circular esse vírus muito rapidamente. Em algum momento ele vai circular, ele está circulando. A gente está tentando conter de alguma forma para que vidas sejam preservadas. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a prática de pesquisa, a prática crítica disso. A gente não parou de pesquisar. A gente continua pesquisando, a gente continua tendo essa interlocução, como eu estou tendo com você agora, né? Os trabalhos estão acontecendo, estou atendendo alunos virtualmente, e estou continuando um trabalho que a gente vai colher frutos desse trabalho também, né? Estando presente nesse momento de distanciamento necessário para a preservação dessa vida fisiológica, biológica de que a gente falava. E eu te agradeço também pelo convite, Caio. Muito bacana conversar com você, né? Muito bom sempre retomar os nossos diálogos, como a gente tinha desde a formação lá na UFSCar, no programa de pós-graduação em filosofia. Eu te agradeço.
Verdade. Eu que agradeço você, Filipa, e você que assistiu a gente até aqui. Se gostou, deixa um like para ajudar a fortalecer o canal. E fique ligado aí nos próximos vídeos, nas próximas conversações filosóficas. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.